O que que nós aprendemos ontem? Rapidamente, o que que nós aprendemos ontem? Quem estava aí? Lembra lá da primeira parte? O que que a gente aprendeu ontem? Que qual é o perigo que a gente corre por não saber como a mente funciona, né? Ontem eu trouxe isso. Qual é o perigo que a gente corre? O perigo que a gente corre, rapidamente passando aqui, é porque se a gente não sabe como a mente funciona, é como se a gente estivesse dentro de um trem e esse trem, ele não tem maquinista, mas a gente acha que tem. E aí nós estamos ali e a qualquer momento, onde é que esse trem pode parar? Então esse é o perigo da gente não saber como a mente funciona. A gente viu isso ontem. A gente também viu o que mais impede as pessoas de resolverem os seus problemas. E o que que é? O que que mais impede as pessoas de resolver os seus problemas? A gente viu isso ontem também e a gente viu também porque mesmo se esforçando, você não consegue realizar os seus desejos. Por quê? Lembram? Quem estava aí ontem deve estar lembrado do que a gente falou. Se você não estava na aula de ontem, você perdeu, tá? Só que lá no dia 7, no sétimo dia de aula, que é na quinta que vem, eu vou fazer um resumão, tá? Então, se você perdeu a aula de ontem, vai ter um resumão lá na quinta-feira pra você estar revendo tudo isso. E o que que a gente vai falar hoje, pessoal? O que que a gente vai falar hoje? Primeira coisa, anota aí no teu caderno. Encontre o verdadeiro responsável por seus problemas. Vamos encontrar o verdadeiro responsável pelos problemas. Quem será que é esse responsável? Quem será que é o responsável? Vamos encontrar para começar a trazer a solução aí para nós? Galera, depois, então, já anota aí no teu caderninho, a gente vai entender como que a gente se enfiou em determinadas situações. Então, pensa comigo, como que nós conseguimos, às vezes, ter um monte de situação que é um fracasso? Por exemplo, vários relacionamentos fracassados, como que a gente se enfia nessas situações? Ou situações de abandono, ou de se sentir aí, não se sente feliz se não tá com alguém. Como que a gente se enfia em diversas situações que a gente pensa assim, como é que eu tô aqui? Né? O que que eu tô fazendo aqui? Então a gente vai entender isso, como que talvez eu não supero aí uma traição, questão de dinheiro perdido, negócios mal feitos, como que eu me enfio em tudo isso? Essa é a segunda parte que a gente vai ver. Depois, todo mundo faz o que acha mais certo. Todo mundo faz o que acha mais certo. Todo mundo, mesmo que isso seja politicamente correto. Então, o terceiro tópico é: todo mundo faz o que acha mais certo, mesmo que isso esteja politicamente errado, tá? Errado, tá, gente? Então, assim, digamos que você é uma pessoa explosiva. Anota aí. Digamos que você é uma pessoa explosiva, tudo tá tirando a tua paz. E você, às vezes, bate boca sem pensar. As pessoas, elas dizem assim, olha, se você continuar assim, não vão te aguentar mais, você vai ficar sozinha. Não é o correto essa postura. E aí você tá fazendo isso. Ou ao contrário, você começa a trabalhar em uma loja e dizem assim: Fulana, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ser comunicativa, você tem que ser aquela pessoa que vai lá, que conversa com o cliente. E a tua vontade é se enfiar numa caixa lá no depósito e não aparecer mais. Tá? Então a gente vai entender aí o porquê que às vezes que todo mundo faz o que acha mais certo, mesmo que seja ali politicamente errado. Tá bom, gente? Então a gente vai falar de tudo isso. Pessoal, lembrando, bem-vindos aí quem tá aí. Gente, hoje é a segunda aula, né, do nosso curso e vocês que estão aí, printem, mandem para as amigas, para os amigos, para as pessoas que vocês gostam, que você sabe que precisam encontrar mesmo, se libertar de dependência emocional, se libertar de insegurança, que tem vários bloqueios aí. Então, manda aí um print, manda um aviãozinho para as pessoas, tira print, me marca que eu vou adorar estar compartilhando lá depois nos stories, tá, gente? E agora
Vamos lá. A frase de hoje, a frase da aula de hoje é: você está onde você se colocou. Anota aí, escreve aí nos comentários. Você está onde você se colocou. Gente, eu sei que às vezes essa pode ser uma afirmação muito dura de ouvir. Você está onde você se colocou. Só que quando você compreende isso, se você compreender e aceitar isso no teu coração, isso vai ser libertador para tua vida. Isso vai ser muito libertador, porque é somente a verdade que vai libertar a gente. Então, essa é uma verdade. Você está onde você se colocou. Todos os resultados que você tem hoje é referente às tuas escolhas. Só que a maior parte das escolhas que você faz são inconscientes. E não poderia ser diferente, né? Porque 95% que eu falei ontem, 95% do total da nossa mente é inconsciente. Como a gente viu ontem isso. Então, sendo assim, é lógico que você muitas vezes nem percebe o que você está atraindo. Você não gostaria de estar com esse resultado. Você está com problemas e ontem vocês trouxeram aqui vários problemas. Só que você está atraindo isso. Você está onde você se colocou. Então é desafiador ouvir isso, às vezes incomoda, mas é o momento da liberdade. E isso muita gente não fala pra você, não tem coragem de dizer, e eu tô falando aqui. Então, gente, a soma dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e todas as tuas ações, elas vão atrair certos tipos aí de situações, de pessoas, e você vai ter que aprender a olhar pra dentro pra mudar tudo isso. É a única forma de você mudar os teus padrões. Vamos ver isso com mais profundidade? Vamos lá, gente. Tá fazendo sentido ou vocês já querem me dizer assim, não tô entendendo, Fernanda, não acredito que isso que tá acontecendo comigo fui eu que me coloquei. Gente, olha só. O primeiro ponto da aula de hoje é: encontre o verdadeiro responsável por seus problemas. Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa? Coloca aí nos comentários. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que é o responsável pelos seus problemas aí, pelas suas questões na tua vida? E aí? Acho que dá um delay aqui porque eu não tô vendo ninguém responder. Quem é? Quem é o responsável por seus problemas? Isso é ativar a consciência. Você tá colocando aqui nos comentários e tá ativando a consciência, porque quando você entende isso, quando isso vem pra você, tá na hora, daí você pode fazer alguma coisa. Enquanto eu negar, né? Não sou eu que me coloquei nessa posição, eu não vou conseguir olhar pra isso. Então é isso aí, gente. Na verdade, a responsabilidade por todos os teus problemas é sua. Gente, tem gente aqui até da Holanda que tá acordando de madrugada pra estar aqui. Acabei de ver aqui nos comentários, tem gente de Jerusalém ficando de madrugada pra estar na aula. Então, galera, a gente tem que honrar, né? A gente não tá precisando aí acordar de madrugada e estamos aqui. Vamos honrar essa galera aí que tá fazendo isso pra estar aqui nesse aulão, né? Então, galera, vamos lá. A responsabilidade pelos problemas, pelas questões que você tem hoje, e ontem vocês colocaram aqui um monte de problemas, é sempre sua. Se isso não fosse verdade, se isso não fosse uma verdade, não ia fazer nenhum sentido você estar aqui, né? Não ia fazer sentido você estar aqui nesse curso. Porque se você não acreditasse que a responsabilidade tá ali na tua mão, então, para que tá nesse curso? Para que tá aqui fazendo alguma coisa?
Então, conscientemente ou inconscientemente, você está se colocando em determinadas situações e você está colhendo os resultados disso a tua vida inteira. A primeira coisa, gente, que você precisa aceitar como uma verdade para ter uma mudança aí na tua vida é que a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Então, tu não precisa pensar que você é uma vítima azarada, tá? Não precisa ter essa ideia. Não é também aqui para trazer a ideia de culpa. Não, culpa e responsabilidade são coisas distintas, diferentes. Então, a culpa, ela é um peso, ela é uma coisa negativa que incomoda, que a gente carrega por achar que a gente fez um erro, né? Que a gente errou. E os erros, eles não existem. Então, aqui, anota aí que erro, ele não existe. É algo que a gente tem que começar a colocar na nossa cabeça para facilitar a nossa, até os nossos resultados e a nossa forma de agir. O que existe são resultados, tá? Erros não existem. O que existe é um resultado, que não era aquele que você queria, tá? Então, se você soubesse como ter um outro resultado, você ia fazer diferente. Se você não fez, é porque tu não sabia. E é assim que é a vida, não é mesmo? A vida, ela deixa a gente ensaiar, a vida deixa a gente ensaiar, vou ensaiar aqui várias vezes para chegar em um resultado? Na verdade, não, ela não permite ensaio. A gente não pode estar ensaiando, né? A gente chegou aqui, nascemos e vai para a vida e aprende com a vida. Então, gente, entendendo esse conceito que a responsabilidade é sua, já dá uma mudança incrível na vida, uma mudança da água para o vinho. Pensar que quanto de peso vai sair das tuas costas, entendendo que também não existe erro. Entendendo que só existem resultados, que você não precisa sentir culpa, que você só precisa se responsabilizar e dizer, bater no peito e dizer, ok, eu me coloquei nessa situação, sou eu que tenho o poder de mudar. É esse o poder, é assim que você se resgata. Agora, quando eu penso que não, isso é culpa, é responsabilidade dos outros, eu não tenho nada o que fazer. É como se eu dissesse, não posso fazer nada. Vou ficar aqui como uma vítima, sofrendo. Então, a gente entendendo isso, eu aprendo com esses resultados para mudar a minha rota lá para a próxima vez. A partir de agora eu mudo, eu sei, ó, eu fui por esse caminho e deu um resultado, agora eu vou fazer diferente. Tá, galera? E aí? Qual que é a frase de hoje? Qual que é a frase de hoje? Tá, vamos lá. E agora, gente, vamos passar para a parte 2. Vamos passar para a parte 2 que tudo vai se conectar. Olha só, como que a gente se enfia em situações, em determinadas situações aí? Como que a gente se coloca nelas? Então, essa parte 2 é assim: se você, né, se a responsabilidade é sempre sua, é você que se colocou onde você está hoje, a pergunta que vai ficar pra gente é como? Como que eu me enfiei nisso? Como que eu me enfiei nessa situação? Como que hoje eu tô repetindo as mesmas situações? Então, tô ali, nossa, eu começo a trabalhar num local, passa 2 anos, me enfiei num lugar que não era nada disso que eu pensava pra mim. Tô num relacionamento, me enfiei de novo num negócio que não, sabe, não era o que eu queria. Como que a gente se enfia nisso? Gente, quando a gente percebe, a gente já tá de novo e de novo vivendo várias situações parecidas, né? Como se fosse ali um monte de sucessão de relacionamentos fracassados,
Ou talvez você se enfia em um monte de briga de família, diz que não vai mais fazer isso e tá ali brigando em família, tá tendo falências, tá tendo um monte de situação de abandono, se sentindo abandonada, se sentindo abandonado, ou tá tendo traição de tudo que é tipo, ou dinheiro, tá perdendo dinheiro, sabe? Aparece contas do além, negócios mal feitos. Então, como que a gente se enfia nessas situações, tá? Eu vou trazer aqui agora um caso para vocês ver como que somos nós que nos enfiamos nessas situações, para vocês entenderem como que a gente se coloca nisso. Olha só, a minha cliente, uma delas, me procurou com a seguinte situação, tá? Fernanda, eu tô insegura na minha profissão, eu amo o que eu faço, é isso que eu quero fazer, só que eu tô ali, eu tento fechar com os clientes, às vezes eles até me chamam, só que depois eles cancelam o serviço, às vezes eles dizem que amam, mas não fecham, e ela foi ali, né? Ela disse, às vezes eu perco tempo com o meu cliente ali, com o prospecto, e perco tempo ali com ele tudo, e no final ele não fecha. E isso estava acontecendo, e ela queria se livrar disso, né? Eu quero prosperar na minha profissão e tudo mais. Olha o que ela descobriu, olha o padrão que ela descobriu inconsciente com as técnicas que eu ensino, gente. A minha cliente, ela presta serviços, ela é personal orgaziner? Ela é personal que cuida lá das casas, organiza as casas, tá? É isso aí que vocês já viram por aí. E ela foi contratada por uma mulher, tá? E quase lá no final do contrato, que foi várias vezes que ela foi na casa da pessoa, ela recebeu uma mensagem dessa mulher, da dona da casa, dizendo que não estava bom, que o trabalho dela não tinha ficado legal, não ficou o que havia sido firmado e tudo mais. Ali, a minha cliente, quando recebeu esse feedback, né, ela sentiu um desconforto e ela pensou: nossa, eu sabia que essa mulher aí ia me dar trabalho. Então, ela já tinha um negócio assim: eu acho que essa dona dessa casa vai me dar um trabalho. E aí, ela fez as investigações com as técnicas que eu ensino sozinha. E ela se viu lá com 3 anos de idade. Tá, gente? Se você não estava na aula de ontem, talvez tu vai ficar perdida. Mas ela se viu lá com 3 anos de idade pegando uma boneca de uma amiguinha, uma boneca pequenininha, tava na casa da amiguinha e aí ela levou escondido para casa. Botou no bolso e levou embora. Passou um tempo, a mãe dela, a mãe da minha cliente, viu ela com essa bonequinha e falou: filha, tá, da onde é que tu pegou? Ah, peguei de lá e tudo, é minha, é minha. A mãe quis explicar, explicou: filha, olha só, isso é roubo, isso não é para fazer, você vai ter que ir lá devolver. E explicou para ela, 3 anos, explicou para ela que ela ia ter que devolver e tudo mais, aquilo era roubo, não se fazia e tal. Quando ela foi devolver, a bonequinha, né, pra coleguinha, ela sentiu que ela foi tão falsa com a amiguinha, ela se sentiu tão mal, tão envergonhada, sabe? Diante até da família da amiguinha, que quando ela foi lá entregar, tava toda a família, que ficou a informação lá no inconsciente dela, que ela já nem lembrava mais, mas estava lá a informação: eu sou uma farsa, eu sou horrível, eu não sou amiga, eu não sou uma pessoa boa. Essa informação ficou ali. E aí ela seguiu a vida dela. E logo lá na vida, ela começou a perceber, quando ela fez a sessão, caiu todas as fichas da vida que ela formou com base naquelas informações lá da infância. Ela percebeu que na vida dela, ela não tinha amigas próximas. Ela não tinha. Ela até trouxe assim: Fernanda, eu faço alguma coisa, parece, que eu afasto as pessoas de mim. Eu não vou nos encontros com as minhas amigas. Eu acabo não respondendo. Eu sou daquela que até inventa, às vezes, alguma desculpa para não sair com as amigas e automaticamente elas se distanciam de mim. E aí,
Olha a informação dela, sou uma farsa, não fique perto. Com os homens, ela trouxe também. Fê, eu sempre era aquela que acabava traindo. Eu enganava, sei lá, era mais forte do que eu. Então, dentro dela, ela tinha uma informação de não fique comigo, não fique comigo. Gente, isso ficou dentro dela e não era algo que ela sabia que estava ali, ela fazia de propósito. Não, a vida dela foi se formando, ela foi se colocando em situações por causa desse padrão inconsciente que estava lá desde a infância dela. E aí, com as clientes, qual que era ali o padrão que ela tinha? Qual que era? Era assim: eu sou uma farsa. Logo, a cliente dela e todas as outras que ela falou não estavam acreditando no trabalho dela. Tá ficando claro o que eu tô trazendo aqui? Então, desde a infância dela, ela tinha um padrão. Sou uma farsa, não sou uma pessoa boa. Tudo isso dentro dela fazia com que as clientes que ela atraía era aquele tipo de cliente que ia incomodar, no sentido de o cliente reclamava, o cliente não ficava satisfeito, mas é porque dentro dela tinha uma informação: eu sou uma farsa, fique longe, fique longe. Então ela atraía pessoas que têm o padrão, olha a conexão, o padrão me faça me sentir enganada, sabe? Ela conectou com clientes que fechou. O cliente tem lá um padrão, porque sei lá, né, tem que investigar lá na infância todas as suas questões, que diz assim: olha, me engane, eu sou uma pessoa que tô sempre sendo enganada. E aí conecta com uma pessoa que foi a minha cliente que tem o padrão lá: eu sou uma farsa. Fechou, deu liga. Só que aí, com as técnicas e tudo, ela percebeu, ó, tô com desconforto, tô atraindo esse tipo de gente, eu quero dar certo no meu trabalho, eu vou olhar para isso, eu vou investigar. Por que tá acontecendo essas situações? Da cliente me contratou e aí ela vem e diz: olha, não tá o suficiente, não ficou bom, eu acho que não tá legal, não foi o que você disse que ia fazer. Sabe, gente? Então, não tem a ver com o outro, tudo tem a ver com você. Você atrai situações, você atrai pessoas. Você se coloca em situações com base no que você tem dentro. Aí ela até trouxe ali, né, que ela trabalhou em lojas. Ela disse que trabalhou uma vez em uma loja de roupas e ela tinha a oportunidade de crescer. E quando ela ia ser promovida a subgerente, ela pediu demissão. Sabe, vai começando a conectar, olha só, eu não me permitia, era como se eu dissesse: não me dê isso. Em outra empresa, ela ficou 2 anos vendo as colegas sendo promovidas e ela não entendia conscientemente, lembra que eu trouxe ontem? Ela não entendia o que tem de errado comigo. O pessoal gosta do meu trabalho e tal, mas eu não sou promovida. Aí começava a desanimar, ela saiu desse emprego. Só que qual que era o padrão? Qual que era o padrão? Sou uma farsa, não me chame, não me contrate, não fique perto, fique longe. Eu não sou uma boa pessoa. Porque isso é o que ela internalizou com base em eventos, não só esse evento, tá? É um processo que tem que olhar para várias questões ali da infância. Então, gente, ao longo da vida, e olha só, a Vitória dizendo: eu já fiz isso N vezes, autossabotagem. Olha que interessante, né? A autossabotagem tá dizendo alguma coisa. A autossabotagem que a minha cliente fazia para não ter amigos, para não ter relacionamento, para a pessoa que ela gostava, de repente, ela fazia alguma coisa, nem ela entendia. Por que eu fiz isso? Sabe? A pessoa é legal, tô até gostando e eu me coloquei ali em trair e tudo mais. A gente se sabota, a sabotagem, ela existe por alguma razão mais profunda.
Por isso que muitas vezes eu não curto muito essas. Eu acho que ajuda, mas não gera uma transformação. A gente ficar ali fazendo um monte de técnicas para escrever lá, eu sou realizadora, sabe? Aquelas de escrever 30 vezes por dia, eu sou. Já usei, ajuda, mas não gera uma transformação. A gente precisa ir na causa, tá, gente? Minha voz vai indo. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ali interpretando, dando interpretações em várias situações, assim como a da minha cliente. E a gente, com base, né, nas emoções, nos sentimentos que a gente vive, que sente nesses eventos, a gente vai construindo e moldando padrões dentro de nós. E assim, por causa disso, gente, as situações se repetem, a gente não consegue entender racionalmente o que a gente está fazendo de errado. O que a gente está fazendo de errado? Eu me saboto, eu sou travada aí, ó, a Bianca falando, me sinto abandonada, me sinto rejeitada. Lembra da frase de hoje, você está onde se colocou. E eu sei que né, tem essa situação, você não quer estar ali, eu entendo. Mas você está onde você se colocou. Isso é libertador, porque você pode sair desse local. Você tem a capacidade de olhar para dentro e limpar tudo isso, entender por que você se colocou nessa situação, tá? Então, gente, olha só. Opa. Agora, eu quero que vocês escrevam aí. Tá caindo ficha? Como é que tá? Ó, me sinto travada. Acho que tá dando delay aqui, mas tudo bem. Como reverter isso, Fernanda? É o subconsciente? Isso, o subconsciente. Lembra que ontem eu falei? 10% é o consciente. Eu quero lá ser uma organizadora de casas, eu quero lá ter um relacionamento legal, eu quero ter amigas, eu quero isso. Conscientemente você quer. Mas por que você não consegue? Porque tem informações no teu subconsciente que não condizem, não se conectam, tá? E esse exemplo da minha cliente faz total sentido com tudo que ela estava vivendo. Aí quando tu descobre todas essas informações, tu começa a ver todas as situações em que você se colocou e disse assim, gente, não poderia ter sido diferente, tá? Vamos lá. Eu não consigo me firmar em nada, tudo dá errado, eu não consigo fluir. Tem que entender o porquê. Você está onde você se colocou, então existem informações que esse é o local que é para você estar, com base nas tuas programações, tá? Entendendo isso, você consegue sim ressignificar e tudo mais. Então tem uma causa. E o procrastinar, o se auto-sabotar, a dependência emocional, a insegurança, ciúmes, tudo isso, gente, tudo isso são sintomas, são comportamentos, tá, gente? São comportamentos. Não é a causa real dos seus problemas. Entendendo a causa, acessando o subconsciente, as informações, você consegue se libertar de tudo isso. Gente, tá fazendo sentido? Printem aí, depois postem lá, tá? Que eu vou também compartilhar com vocês. Vai ser ótimo. E agora, gente, a gente já vai para a parte 3 dessa aula do curso aqui, tá? A gente já vai para a parte 3. Uma das partes assim mais importantes é a mais importante da aula de hoje. Pega aí caderninho, pega aí o caderninho. Tá demorando um monte os comentários. Aceitar. A Ari tá dizendo aceitar. Isso, criar uma barreira. Na verdade, criar uma barreira, sim. Mas a gente não adianta eu criar uma barreira se primeiro eu não limpar o que tá lá dentro, né? É como se eu fosse, meu subconsciente fosse um copo que já tá cheio de emoção, de programação. E aí, esse copo, não adianta eu simplesmente vedar ele e manter todas as informações que estão ali.
eu preciso pegar esse copo e eu fico imaginando quando tem alguma pessoa, algum cliente meu que passa pelos meus processos e tudo mais, é como se fosse um copo de liquidificador, sabe? A gente mexe em tudo, as programações, desde o ventre, desde a barriga da mãe, mexe nisso, retira essa água e essas programações que não estão ajudando, e aí depois a gente troca a água e faz uma barreira. Quando você entende como acessar e ressignificar, fica muito mais fácil, tá? Então é como se trocasse, tem um copo, teu subconsciente é um copo, tem que tirar essa água aqui, essas programações, acessar, tirar, colocar novas programações e daí sim eu posso ter uma barreira, senão não vai adiantar. Tá, gente? Então, assim, vamos agora para a parte 3. Vamos para a parte 3. Tópico 3, agora, anota aí. Todo mundo faz o que acha mais certo, mesmo que isso esteja politicamente errado. Essa é a parte 3. Como assim, Fernanda? Polêmico, né? Polêmico, né? Todo mundo faz o que acha mais certo, mesmo que isso esteja politicamente errado. Isso é muito polêmico, mas é bem assim que funciona na nossa mente. O que eu falei antes da minha cliente já dá para perceber, né? Ela fazia ali, ela agia de uma forma, mesmo que isso era politicamente errado. Por exemplo, trair as pessoas que ela gostava. Mas era aquilo que tinha dentro dela de ação. Então, isso é muito polêmico, só que quando a gente fala da mente, é assim que tá funcionando. Eu vou dar um exemplo aqui, que é se você perguntar aí para uma pessoa que não paga impostos, o que vocês acham que ela vai dizer? Ela pode até saber, né, que tem a lei, ela pode saber que tá errado, que é errado, mas ela vai achar que o governo é ladrão, ela vai achar que o dinheiro é dela, ela faz o que ela quer. Então ela vai dar 1 milhão de desculpas, né, para ela achar que o melhor é não pagar e ponto. Se você aí perguntar para pessoas que estão ali tirando o auxílio emergencial, né, que na verdade elas não precisariam, gente, elas vão trazer ali o que vocês acham que elas vão dizer. Então aqui eu tô dando exemplos simples para vocês entenderem. Só que aí eu posso pensar também num exemplo de assalto. Você acha que alguém, né? Você acha que um assaltante ele tá pensando ali que ele tá errado? Para ele, provavelmente a polícia, o sistema, os ricos, os mano ali da quadrilha inimiga que eles falam, né? É os que são errados e não ele. Então, gente, a nossa mente ela é condicionada a pensar de uma forma, de uma maneira, conforme os aprendizados que a gente tem na infância. E, claro, isso não é, gente, eu não tô trazendo aqui que isso é uma sentença. Não, isso não é uma sentença. É possível mudar, mas é fato que todos esses aprendizados ali da nossa infância, todos eles estão influenciando na nossa vida. Todos. Vou dar um exemplo aqui familiar, tá? Um outro caso que eu atendi. A minha cliente tinha lá a mãe dela na infância e a mãe dela na infância arrumava ela para a escola com uma roupa de princesa, sendo que na escola tinha uniforme para usar, tinha uniforme. E aí a mãe dizia: filha, eu faço isso porque eu te amo, você vai ser a mais linda da escola, você vai estar ali bonita, bem arrumada. E a filha odiando essa mãe, odiava, sabe? Sabe por que ela odiava? Porque ela chegava na escola e lá as amiguinhas estavam com o uniforme e as amiguinhas olhavam para ela e diziam assim: nossa, tu é riquinha, né? Ficavam debochando dela, ela sentia, interpretava que isso era deboche. E ela ficava mal. Ela não se sentia ali pertencente na escola, parecia que ela era excluída, porque ela estava diferente. E ela não entendia esse amor da mãe, né? Outra coisa que acontecia com ela, a mãe enchia ela de comida.
A mãe dava ali mingau para ela, engrossava o feijão com farinha para ela engordar. A mãe dizia: você é pequena, você é magrinha, você tem que engordar. Ela pedia: mãe, me dá maçã. Até em algumas sessões ela: mãe, eu quero maçã. E a mãe dizia: maçã não sustenta. Na sessão ela trouxe também: mãe, eu quero brincar, me deixa. Então, ela, criança, tinha toda essa sensação, né? Poxa, mãe, o que tá fazendo comigo? Me deixa brincar, me deixa aqui, me deixa usar uniforme. Ela não entendia. Ela, na fase adulta, quando ela veio ser atendida para mim, ela sentia muita raiva da mãe. Ela estava obesa, não se arrumava, não se maquiava, porque ali tinha uma dor. Então, o arrumar aquela roupa de riquinha da infância, né, trouxe para ela um não pertencimento, gerou uma dor. E hoje, na fase adulta, ela não estava se arrumando, não estava cuidando do cabelo, sabe? Qualquer roupa servia, vai essa mesma, mas ela não se sentia bem. E a mãe entendia que estava amando a filha fazendo aquilo. Estava fazendo o que era certo, só que a filha, naquela época, não estava entendendo. Quando a gente olha para isso, para a atitude do outro, às vezes a gente não entende, né? Porque elas são diferentes das nossas. E a gente não consegue perceber, gente, que tem um universo dentro de cada pessoa, dentro de você, dentro de mim. Todos nós somos cheios de aprendizados, cheios de padrões, conforme o que a gente vivenciou, conforme a gente pensou, conforme a gente sentiu. Tudo isso. Então as pessoas agem totalmente diferente. E a mãe ali tinha culpa? De jeito nenhum, né, gente? Não. A mãe não tinha culpa. Essa mãe também teve uma infância. Ela sentiu ali emoções da infância. Ela acreditou que isso era o melhor, tá? E a minha cliente ali também, ela sentiu emoções e ela acreditou que o melhor era não se arrumar, não se vestir bem para pertencer, para ser recebida nos locais. Gente, eu atendi um rapaz casado e ele disse: eu amo a minha mulher, mas eu não entendo. Eu tenho outra pessoa. Ou seja, eu amo a minha mulher, mas eu tenho outra pessoa e eu não sei por que eu faço isso. Qual que era a informação no subconsciente dele? Lá na infância, ele olhava para a mãe e ele percebia que a mãe tinha muitas tarefas, ele achava que a mãe era muito sobrecarregada. E aí ele olhava pro papai e pensava: papai, bem que você podia ali, né, dividir a tarefa com a mãe, dividir esse fardo, dividir tudo isso. Então, gente, o que que a mente gravou aí? O que que a mente gravou nele? Se você não estava na aula de ontem, talvez fique assim, tá, deixa eu entender melhor, mas lembra, ontem a mente, ela não entende o que é real do que é imaginário. Essa criança olhou e pensou: bah, papai, bem que você podia dividir o fardo da mamãe, né? Bem que você podia ajudar ela cuida do filho, cozinha e tudo mais e tal, e tal, e tal. O que que ficou no sistema dele, no subconsciente? Vou ajudar, vou dividir as tarefas. Fase adulta, tenho uma amante para dividir o fardo da minha esposa. Viu só, gente? Infinitas possibilidades, infinitas possibilidades do porquê que a gente se enfia em certas situações. Cabe a gente se resgatar, tá? Cabe a gente se resgatar e ninguém mais. Porque todo mundo faz o que acha que é mais certo, mais politicamente correto. Tá legal? A gente sempre se coloca em posições, a gente age, tem ali ações, se colocamos em situações porque existem informações dentro de nós. Então tem um universo em mim, tem um universo dentro de você que faz a gente agir de certas formas, tá? Que a gente talvez não queria. Tá, galera? Consigo te ver, tá oscilando a imagem, às vezes fica clara, às vezes fica escura, tá? Mas vamos seguir o baile aqui. Vamos seguir.
Vamos seguir porque o conteúdo é bom, né? Então, segue. Tá bem, tá oscilando mesmo. Galera, então, perguntas aí, perguntas. Vamos lá, vou responder umas 2 ou 3 perguntas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta, senão vão colocando ali embaixo. Qualquer coisa, printem se vocês estão me vendo, porque tá tudo escuro. Ele cresceu com a casa cheia de gente. Acho que tem mais continuidade. Não significa crescer numa vida, Não significa se eu tô vivendo, né, aqui a Grazi. O meu esposo teve uma criação de abundância, estavam em tudo que era evento. Quando pequenos, eu fui criada na cultura da escassez, nada era para mim. Como é difícil de lidar. Ele cresceu com a casa cheia de gente. Meu pai não queria ninguém em casa. Hoje eu não trago ninguém para minha casa, para o meu íntimo. Vocês têm padrões e aí quanto mais você se conhecer e entender, mais empatia gera com o outro também. O que eu trouxe hoje já liberta de entender o comportamento do outro. Às vezes às vezes não, né? Ele tá se comportando de tal forma porque tem aí informações dentro dele que dizem que aquilo lá é o seguro. No outro curso, você vai estar auxiliando cada um? Preciso muito. Sim, o outro curso, o nome dele é O Meu Resgate, tá? E ele é um curso onde vai ter poucas pessoas nesse curso. Eu vou estar auxiliando de pertinho, vou ter um contato para ajudar vocês a acessar os padrões inconscientes desde o ventre materno, todos os padrões subconscientes que te fizeram estar aí numa vida de dependência emocional, de insegurança, de tristeza. Talvez você não termina o que começa, se auto-sabota. Tudo isso é sintoma. E como eu falei, eu foco em trabalhar na causa, tá? Então, o meu objetivo com esse curso é ensinar as técnicas que eu uso hoje em consultório para vocês, tá bom, gente? E assim você vai assumir o controle da sua vida e eu vou estar aí pertinho para auxiliar vocês nessa transformação, tá? Vamos ver que outras perguntas tem aqui. Responder mais alguma? Não consigo me firmar na vida. Fica aqui que você vai conseguir, Ju. Eu tenho muita dificuldade em ouvir o meu subconsciente, em acessar a causa. Como faz? Ariane. Então, né? Quando eu trago tudo isso, a maior vontade é de acessar. Meu Deus, eu quero descobrir qual é a causa. E eu vou dizer para vocês que essa parte é fácil. O que não é fácil é a gente ressignificar. Sabe por quê? Porque para ressignificar e mudar o teu hoje, você precisa mudar toda uma visão de mundo. O que é essa visão de mundo? Imagina que você hoje não lembra e tá ali no teu inconsciente uma memória muito dolorida com uma pessoa que você ama muito lá da infância, que tem acontecido. E quando você acessa isso, será que hoje você está pronta para olhar para aquilo e ressignificar e olhar e dizer: eu vou me libertar disso, eu vou perdoar, eu vou não vou julgar, vou deixar de pensar que isso aqui é um problema, vou deixar de ser vítima disso que me aconteceu? Então, gente, o acessar não é o maior problema, o ir até o evento. A grande questão é a gente ter, sim, hoje uma maturidade para conseguir lidar com o que a gente vai ver, tá? E aí, amanhã,
e durante toda essa semana vocês vão estar aprendendo a ter essa visão. Hoje eu já trouxe uma parte que é você se colocou nessas situações. E o outro também se colocou nessas situações. Quando eu entendo isso, eu olho que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, se alguém veio até mim e fez algo para mim lá na infância, isso me gerou alguma situação hoje, eu consigo sim entender que aquela pessoa, aquele outro ser também tem um porquê tá reagindo daquela forma. Tá, gente? Então, essa parte de ouvir, de acessar a causa, ela não é tanto o pior, não. E todo mundo consegue acessar. O nosso subconsciente mostra tudo que a gente quer ver. Se eu disser eu não quero ver, ele não vai mostrar. Vamos lá. Acho que dá tempo de mais uma. As informações que colocamos no nosso subconsciente podem ser colocadas também na fase adulta ou só na infância, na barriga da mamãe? Também na fase adulta, mas na fase adulta é muito mais sutil, porque existe uma barreira de proteção. Então, a gente, na infância, desde o ventre materno, nós não temos a parte racional e o córtex formado. A gente só tem o subconsciente. E ele vai só absorvendo informação. Então, imagina que quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente não tem. É como se a gente fosse um computador sem um aplicativo, sabe? Sem um app. Quando a gente vai vivendo, é colocado aplicativos com base no que a gente vê, ouve, sente, interpreta, e lá na fase adulta existe o fator crítico, que é uma barreira, é como se fosse um soldado. Ele se fecha e não deixa mais nada que seja diferente do que tem ali entrar. Então, por isso que, de forma consciente, exemplo, eu vou todo dia acordar e vou dizer, hoje eu vou acordar bem mais cedo, eu não vou me atrasar. E aí você faz esse movimento consciente, mas chega ali na barreira do fator crítico, que é o teu soldado, e ele observa o que você tem de informação e pensa assim, olha, você sempre foi uma pessoa, né? Você tem essa informação aqui de que não, vai dormir um pouco mais. Dormir é seguro e tudo mais. Ficar na cama é mais seguro do que você sair de casa. É mais seguro. Lá tem o fulano que você não se dá bem. Então, a informação de acordar mais cedo, de fazer vários movimentos, ela chega no soldado e o soldado diz assim: não vai entrar. Por isso tem essa proteção, faz com que as informações na fase adulta tenham mais dificuldade de serem colocadas ali, tá? Mas existem técnicas que dá pra gente fazer isso, sim. Tá, gente? Então, galera, não, nunca consigo terminar o que começo. Pode ser várias coisas. Eu tinha isso, tá? E eu percebi, eu descobri em uma das técnicas que eu não me sentia digna, tá? Eu não me sentia digna de vir lá no ventre da minha mãe e eu percebi que existia uma grande rejeição, porque a minha mãe é negra e era uma família ali de brancos e poloneses. E ali eu senti que eu não tava, que eu tava trazendo muita coisa ruim para minha mãe, né? Então eu não me sentia digna. E muitas vezes eu não terminava o que eu começava. Ixi, posso trazer muitos exemplos aqui. E eu consegui me libertar disso. Daí o que acontece? Lá na barriga a gente tem uma informação. Depois vai acontecendo vários outros eventos que vão confirmando. E isso vai ficando muito forte. Lá na fase adulta, a gente, poxa vida, por que eu não acordo mais cedo? Por que eu começo um livro e não termino? Por que eu começo a faculdade e no fim eu digo, ai, nem vou terminar? Sabe? Então, tem que investigar a tua, Jéssica, a tua informação, o que você tem ali no teu subconsciente, porque é diferente. Nós somos um universo aí de informações.